está em outro local e também acessou, seja muito abençoado você e todos nós com a graça soberana, maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos aqui. Queremos desafiar aqueles que estão em casa, que são membros da igreja, a virem conosco para a escola dominical. Nós temos percebido que nos trabalhos da escola dominical e na quarta-feira ainda há muitas vagas para alcançar o limite estabelecido. Então eu queria desafiá-lo a vir, porque é muito bom estar aqui com os irmãos. Fica aí o nosso desafio a você, amado irmão. Eu quero neste momento também convidá-lo a abrir comigo para a gente estudar 2 versículos da palavra do Senhor dentro do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Assim está escrito e assim disse Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, venha neste momento, ó Pai, nos socorrer na interpretação, na exposição da Tua palavra, iluminando-nos não apenas para que fale aquilo que é do Senhor, mas também iluminando os olhos dos nossos corações para receber a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, ministre bênção no nosso coração, de conhecimento do Senhor e também, ó Deus, de mudança e transformação de vida. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o tema 2 caminhos e 2 destinos. Em qual deles eu estou? 2 caminhos e 2 destinos. Em qual deles eu estou? O Senhor Jesus sempre priorizou na sua vida, ao contrário de que muitas vezes a igreja, principalmente brasileira, tem priorizado o reino de Deus. Jesus sempre fez muitos milagres, isso é real, isso é verdadeiro, mas os milagres de Jesus não têm a ver com o comportamento das pessoas, mas para autenticar o seu ministério. Mas a sua prioridade era justamente ensinar o reino de Deus, era justamente proclamar que o reino estava sendo já preparado e instaurado para ser inaugurado no Pentecostes. E uma das maravilhosas bênçãos que temos é o registro ordenado pelo próprio Deus, também do sermão chamado Sermão da Montanha, que inicia no capítulo 5, no primeiro versículo. E a expressão é: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... O que temos aqui até o final do capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, que começam então lá no capítulo 5, no primeiro versículo, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E o que ele fez ali foi justamente interpretar de maneira muito clara para aqueles que estavam todos ali juntos, mas de maneira muito especial aqueles que se aproximaram. Porque como nós lemos nos versículos iniciais do capítulo 5 de Mateus, tem multidões, tem discípulos, mas tem aqueles que se aproximaram dele. E esses, com certeza, são os 12, a quem ele falou mais diretamente, mas também tendo esses ensinamentos a todos que estavam ali ouvindo. E nós estamos aqui diante de 2 versículos que são meio que
no contraponto da igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira, ela tem vivido de uma forma que não condiz com aquilo que é verdadeiramente ser salvo. Essa semana que passou, eu fui abordado por uma pessoa, e essa pessoa dizia para mim o seguinte, ela estava embriagada, e ela dizia o seguinte: pastor, eu afirmo, Deus não quer nada de mim, Ele é amor, Ele é graça, a salvação é pela graça, eu não preciso mudar, Ele me ama como eu sou. Então, há um perigo muito grande nesta verdade, há uma verdade nisto, mas há um perigo muito grande, porque, na verdade, Deus nos ama realmente quando nós somos pecadores, e nos salva ainda quando pecadores, mas Ele exige de nós, e opera, melhor dizendo, em nós, o arrependimento. Ele nos condiciona ao arrependimento, e Ele nos chama ao arrependimento, e Ele nos chama à vida santa. Tanto é que, quando Ele vai falar sobre os dois fundamentos, que está logo à frente aqui, mas registrado por Lucas capítulo 6, ele inicia dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque a igreja hoje, eu não estou falando nem do mundo de forma fora da igreja, eu estou falando da igreja. A igreja perdeu a sua identidade de serva do Senhor, e ela tem vivido com os seus aglomerados pecados que nós acostumamos cometer, que nós queremos cometer e que nós vivemos cometendo. E a igreja precisa tomar um pouco de cuidado. E hoje nós identificaremos se as nossas atitudes, se as nossas ações, elas estão então nos colocando dentro dos que são salvos ou dos que estão perdidos. Por isso, então, dois caminhos, dois destinos. E a pergunta, então, que nós vamos tentar despertar para que você responda avaliando a sua vida em qual deles eu estou? Interessante porque Jesus vai trabalhar aqui nesses dois versículos, duas portas, dois caminhos, dois tipos de pessoas e dois destinos. Mas se você olhar no versículos 15 a 23, ele também vai falar sobre a questão de dois tipos de frutos. E se você olhar no 24 em diante, os dois fundamentos. Então ele trabalha o fechamento do Sermão do Monte, trabalhando essa questão de duas estradas, dois frutos e dois fundamentos. E eu quero neste momento trabalhar com você então esses versículos já lidos, 13 e 14, e quero destacar aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Primeiro, vamos tratar a questão das duas portas. Eu não vou entrar no detalhe, porque há uma discussão entre que vem primeiro, se é os dois caminhos ou as duas portas, e que os dois são as mesmas coisas, mas eu quero trabalhar cada um e de forma que está no texto, que Jesus disse. Ele disse, primeiro, a respeito das portas, depois a respeito dos caminhos, depois a respeito dos transeuntes e depois a respeito dos destinos. Eu quero trabalhar dentro dessa linha, não numa questão de ordem, mas uma questão de ensinamento. Primeiro, a questão das duas portas. E é muito interessante a gente observar essa questão das duas portas, porque ele diz que larga é a porta. E depois ele diz, estreita é a porta. Então tem duas portas estabelecidas, e embora algumas pessoas pensam nessas portas como escatológicas para entrar já na consumação, mas aqui eu não consigo ver isso. Eu consigo ver aqui o momento em que você está vivendo, que você decide então passar ou caminhar e entrar por uma porta, uma decisão tomada. A porta larga é justamente a porta do que nós temos visto no Brasil hoje, o politicamente correto. E a porta larga, ela não exige nenhuma mudança, ela não exige que você largue nada, você pode entrar com tudo que você tem, porque ela é espaçosa. Mas a porta estreita, não, ela é estreita, então só cabe você. Não cabe você mais os seus pecados, não cabe você mais o seu achismo, não cabe você mais as coisas que você gosta, não cabe você mais a sua ideologia, só cabe você. E esta porta também foi identificada pelo próprio Jesus em João 10, eu sou a porta.
O que nós vemos aqui então é que muitas pessoas estão entendendo o Evangelho de forma equivocada, pensando que Deus é amor, e este amor de Deus o leva a não ser justo, a ponto de não cobrar o pecado. E aí então você pode decidir entrar e caminhar por uma porta larga, do jeito que você está, do jeito que você veio, porque a porta estreita exige uma coisa que a porta larga não exige: arrependimento. Arrependimento. Jesus pregou sobre o arrependimento. Os apóstolos pregaram sobre o arrependimento. E é muito interessante porque em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro está falando sobre o Pentecostes, e ele cita então a profecia de Joel. Depois que ele cita a profecia de Joel, ele cita que Jesus é a promessa, e ele cita que eles mataram Jesus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando eles tomam conhecimento desta mensagem, eles perguntam para Pedro o que devemos fazer. E Pedro não diz assim: a partir de hoje comece a frequentar a igreja, leia mais um pouquinho de Bíblia, faça umas orações, vibre, chore, alegre-se, emocione-se. Não, a palavra foi: arrependam-se do seu pecado. Este é o resultado da ação do Espírito Santo quando ele convence. Esta é a porta. Não dá para você passar pela porta estreita se você não tiver arrependimento. É necessário que tenhamos arrependimento. É necessário que o arrependimento faça parte da nossa vida. E eu quero agora tratar com você que está aí do outro lado. Eu não sei como está a sua vida também, assim como não sei a vida dos irmãos aqui. Eu queria pensar com você justamente nisso. Talvez você tenha perdido a alegria do Senhor, e talvez você não queira esse Jesus que a Bíblia nos oferece. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí, e também nós que estamos aqui, pensemos nisto. O reino de Deus, o Evangelho, Jesus Cristo, exige arrependimento. E arrependimento, amado irmão, não é você reconhecer que está errado. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que dizem: não, eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar fazendo. Isso não é arrependimento. Isso é consciência. Isto é sinceridade. Mas sinceridade sem arrependimento não tem nenhum valor. Então, para entrar pela porta estreita, é preciso sim ter arrependimento. E arrependimento significa mudança de vida, mudança de atitude, abandono da direção em que se está dirigindo. Então, a porta estreita exige arrependimento, mas a larga não. A larga se entra como está. A segunda lição que temos aqui são sobre os dois caminhos. E ele diz então: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Nesta questão eu quero trabalhar com você sobre a questão da santificação. Veja bem, dentro do caminho, você pode fazer o que você bem quiser no caminho largo. Não há restrições. O próprio Senhor Jesus, então, chama este caminho de caminho largo. E é uma coisa muito interessante que em Nova York tem uma avenida chamada Broadway. Esta avenida, ela é espaçosa, e segundo William Hendrickson, lá tem uma placa chamativa, quando você chega, anuncia o seguinte: sejam bem-vindos cada um com seus amigos, com muita alegria. Aqui você não pode fazer o que você quiser e dirigir na velocidade que você desejar. Aqui não há restrições. E se você olhar o inglês traduzido para o português, Broadway significa caminho largo, caminho espaçoso.
Eu não sei quem pegou de quem, né? Mas é claro que esta ideologia já vem lá do tempo de Satanás, mas agora então este princípio é: você pode viver a sua vida, não há verdade mais absoluta, cada um tem a sua verdade, você faz o que você quer fazer, você tem que ser feliz, então vá ser feliz. Carregue os seus pecados junto com você. Carregue a sua carnalidade, aumente a sua carnalidade, não tem problema. O caminho largo, ele é espaçoso, então você pode carregar isso com você. Você pode carregar a sua amargura, você pode carregar a sua ira, você pode carregar a sua sensualidade, você pode carregar a sua maledicência, você pode carregar todas as coisas da carne. Não precisa desvencilhar, não precisa tirar, porque aqui não há restrições. Neste caminho largo não há restrições, você faz o que a sua carne deseja, seja feliz. Enquanto que o Senhor Jesus diz que temos que entrar pelo caminho estreito. E este caminho estreito, o problema não está no caminho estreito. O problema está em nós, sobrecarregados de pecado, que não queremos nos submeter ao Senhor. Este caminho estreito, ele é ao contrário do outro, que não tem uma verdade absoluta. Cada um faz o que acha que deve fazer. Neste caminho estreito tem que ter autonegação. Porque o caminho é Jesus. Porque o caminho é o próprio Filho de Deus. E agora você precisa tomar algumas atitudes que eu quero pensar com você aqui. Para você andar no caminho estreito, primeiro você tem que ter ressuscitado com Jesus. E para ser ressuscitado com Jesus, você tem que pensar e buscar as coisas lá do alto. São elas que governam a sua vida. São elas que governam a sua vontade. A vontade de Deus governando a vontade do homem eleito, do homem salvo, do homem em Jesus. Agora então você não apenas está numa intimidade com Jesus, mas você agora submete a sua vontade à vontade do Senhor. Consequentemente, você busca a vontade de Deus para a sua vida, e no Colossenses 3, 1 e 2, e quando chega no versículo 5, ele dá outra base: façam morrer a vossa natureza carnal, terrena. Então agora você tem não só uma exigência de buscar o que é de Deus, mas tem também uma exigência de dizer não para você mesmo. Dizer não para você mesmo. E isso é muito difícil, porque o mais complicado de tudo é justamente isso. É você dizer não para você mesmo, para a sua vontade. E às vezes o nosso coração nos trai e diz: eu senti no coração. Mas o nosso coração é enganoso, a nossa vontade é enganosa. O caminho estreito diz: não, você precisa negar a sua própria vontade. E o Senhor Jesus já havia dito isso na sua caminhada, quando ele fala assim: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Por que negar a mim mesmo? Porque a minha vontade é contaminada, a minha vontade, ela extrapola o caminho que é verdadeiro. Eu preciso submeter a minha vontade à vontade do Senhor, e aí então gera algo muito especial. Primeiro, eu vou matando a minha vontade carnal e alimentando-me da vontade espiritual. Colossenses 3, 1, 2 e 5. Mas também agora, o que passa a dominar o meu coração é o amor de Deus. E o amor de Deus na minha vida me leva então a amar o próximo. E o amor ao próximo exige um contraponto da nossa sociedade. Se você for aí na linha da psicologia, ela vai dizer: você é bom, você é vencedor. Creia nisso, busque isso. Não, você nasceu para vencer, você é isso, você é aquilo outro. E quando você vai para o próprio Mateus 5, ele vai dizer assim: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de
coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são aqueles que por causa do nome de Jesus sofrem injúrias e perseguição, e quando mentindo dizem todo o mal contra essas pessoas. É totalmente contrário ao que o mundo oferece. O reino de Deus é totalmente contrário ao que o mundo oferece. Eu tenho visto aí muitas pessoas postando textos como dizendo assim: eu não estou nem aí para o que o outro pensa, vou viver a minha vida, tenho que me amar, tenho que me amar, tenho que me amar. E olha só o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Preste atenção. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, um amor dedicado ao meu irmão e conceder e declarar que ele é mais honroso do que eu. Isso vai na contramão deste mundo em que o egoísmo aparece. Por isso é tão difícil andar no caminho estreito, porque há um egoísmo aqui no coração. E a igreja evangélica é hoje, sem sombra de dúvida, uma igreja totalmente egoísta, é uma igreja totalmente infantil, é uma igreja totalmente dependente da glória própria. Eu tenho medo do que nós temos visto quando nós queremos ser ovacionados por aquilo que nós fazemos. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 17, ele diz assim: quando tiverdes feito tudo o que lhes foi ordenado, ainda assim são declarados servos indignos, porque só fizeram o que foi mandado, ordenado. Ainda que fizéssemos tudo, seríamos indignos, mas nós, fazendo tão pouco, ainda queremos ser considerados, ovacionados e reconhecidos. A igreja brasileira hoje é uma igreja que não aceita o caminho estreito. É uma igreja que criou um Jesus diferenciado para ela. É uma igreja que criou um Deus para ela. E a igreja evangélica hoje, a começar na sua própria liderança, é uma igreja totalmente idólatra. Houve um tempo em que pensava-se em idolatria. Vamos pensar na igreja católica, apostólica, romana. Mas vou dizer para vocês, para não ser tão grave, vou dizer que estamos iguais ou piores. Porque nós idolatramos pregadores famosos. Nós idolatramos cantores famosos. Pessoas. Idolatramos denominações. E nós precisamos saber que tudo isso não condiz com o caminho estreito. Por isso é tão difícil. Por isso é a necessidade de haver uma correção no nosso coração. Ainda ele diz: entrai pela porta estreita. Estreito é o caminho, não porque o caminho é difícil, mas porque nós somos o problema. Nós somos complicados. Nós somos pecadores. Então, duas portas. A porta correta exige arrependimento. O caminho estreito exige santificação. E nós precisamos desenvolver isso. Nós temos ainda, queridos irmãos, dois tipos de pessoas que caminham. E ele vai dizer que o caminho largo, que entra pela porta larga, ele é espaçoso e ele contém um grande número de pessoas. Já o caminho estreito, entrado pela porta estreita, um grupo menor de pessoas. Eu queria que você pensasse comigo, não é muito fácil a gente seguir com a multidão? Não é melhor caminharmos com toda a multidão? Porque aparentemente a multidão está certa. Olha só um ditado que foi feito lá no inferno, que o diabo cunhou e mandou para que fosse pregado: a voz do povo é a voz de Deus. Jesus fala que a maioria, a multidão, está no caminho largo e que um grupo pequeno está no caminho estreito. Preste atenção comigo sobre a questão da multidão. Preste atenção. Aquelas pessoas que ovacionaram o Senhor Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor.
glórias a Ele, exaltado seja esse Rei Supremo, foram os mesmos que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque essa multidão segue a multidão, não pensa, não raciocina. O Evangelho é o Evangelho de pensamento, de raciocínio. E se a multidão está no caminho certo, tudo bem. Mas se a multidão está no caminho errado, eu não posso segui-la. Há aqueles que decidem caminhar neste caminho estreito. E é menor justamente porque eles sofrem dentro deste caminho a perseguição. Por isso o caminho é estreito. Lembra do que Paulo disse na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12? Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. É muito mais fácil ser ovacionado do que perseguido. Então é melhor fazer uma igreja que atenda à sociedade, uma igreja de ação social. Uma igreja que é aplaudida pelo bairro, ao invés de uma igreja que leve o bairro a glorificar ao Senhor pela sua posição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está então na primeira prisão, e quando ele está ali na primeira prisão, ele abre o seu coração e dizendo: eu acho que eu vou, capítulo 1 de Filipenses, eu acho que eu vou, Deus vai me libertar desta cadeia. Por quê? Primeiro, vocês estão orando. Segundo, Deus tem colocado isso no meu coração. No entanto, Deus será glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Para o servo do Senhor, não é aquilo que você recebe aqui e agora, mas é aquilo que o Senhor lhe dá como convicção de experiência com Ele. Por isso o caminho é apertado. É por isso que os nossos jovens precisam acordar e não manter nenhum namoro fora daquilo que é um propósito do casamento. É por isso que nós, casais, precisamos zelar pelo nosso casamento, para que o nosso leito não seja maculado. É por isso que a pornografia não pode entrar na nossa casa, através dos nossos olhos, no nosso coração. Embora isso seja uma proposta, embora isso seja oferecido de maneira extraordinária, isso tem um preço, e o preço é nos colocar no caminho largo, onde não há verdade absoluta, onde a igreja pode ser a igreja do jeito que ela quer ser igreja. E quando eu estou falando dessa igreja, eu estou falando da igreja de Jesus, eu estou falando de uma igreja que nasceu dentro dessa igreja. A minoria segue a Jesus, a minoria está com o Senhor. Embora o número dos glorificados não se pode contar, mas comparado com os que caminham no caminho largo, é um número pequeno. E aí então, meu amado irmão, minha amada irmã, vem então a parte final, 2 destinos. Já perceberam que a igreja brasileira não prega mais sobre a questão do juízo final? Poucos têm pregado, ultimamente tem sido resgatado isso, mas não se prega mais. Já percebeu que a igreja perdeu essa alegria da volta de Jesus? Já percebeu que a igreja prefere estar aqui neste mundo? Já percebeu que as coisas deste mundo marcam mais a minha vida e a sua vida do que as coisas celestiais? Já percebeu que as coisas que marcam a nossa vida é um encontro de troca, ajuntamento de panelas? É uma brincadeira feita. Isso é comigo, não estou falando com vocês não, que marcam a minha vida também. E a gente muitas vezes não é marcado por um encontro onde a palavra de Deus é exposta, onde é falar da grandeza do amor de Deus, do reino de Deus, dos desafios de Deus. Uma reunião de oração, isso não marca mais a nossa vida. Nós não temos mais prazer na reunião de oração, nós não temos mais prazer numa vigília de oração, nós não temos mais prazer no estudo da palavra, porque isso é cansativo, e isso é da igreja antiga, isso não faz parte da igreja moderna, dessa igreja que não é de Jesus. Ah, meu amado irmão, nós podemos saber e ansiar por Jesus e não pelas coisas deste mundo. Eu sei que tem muita coisa boa aqui para ser vivida, mas isso não pode marcar a nossa vida. Isso não pode ficar gravado aqui. Isso não pode tomar conta do nosso cérebro mais do que o que é exposto como a grandeza do amor de Deus. Há 2 destinos e o Senhor Jesus vai dizer que a porta larga, que o caminho largo e a multidão que ali caminha está indo para a perdição eterna. Que a porta estreita, que o caminho estreito e que o menor número que ali entra, ele é conduzido então, esse número é conduzido então para a vida eterna.
Há só dois destinos, não há meio termo, não há aquele que diz eu sou amigo do Evangelho, não existe amigo do Evangelho, ou você é servo do Senhor, ou você é inimigo do Senhor. E há sim um juízo final, e esse juízo se aproxima para você, se aproxima para mim, se aproxima para você que está me assistindo agora, neste momento. Esse juízo é verdadeiro, esse juízo é real, esse juízo virá. Ele virá para os ateus, ele virá para aqueles que acreditam, mas não querem, e ele virá para todo o povo, todas as nações. Crendo ou não, ele virá. Eu vou repetir uma frase que eu sempre tenho falado em tempos. Hoje, anseio, desejo, quero, busco, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Fico feliz porque hoje estou mais próximo da consumação do que ontem. Mas Deus me livre disso. Se amanhã eu deixasse de acreditar nisso que eu estou anunciando com tanta convicção aqui, isso não mudaria o quadro. Jesus voltará e Jesus julgará, inclusive aquele que para de crer. Há sim e somente dois destinos. Sem Jesus só há condenação, e a igreja está fria. Olha, confesso a você que muitas pessoas anseiam por estar aqui agora nesse templo, para juntos estarmos cultuando o Senhor. E não podem, porque a lei decretou que a sua idade não lhe permite. Ou por um outro impedimento, ele está talvez com uma enfermidade. Enquanto muitas pessoas que estão na idade apropriada para estar aqui e que não têm nenhum impedimento, não sentem prazer nenhum na congregação, é porque não está pensando que haverá um juízo final. Às vezes nós pensamos assim: Senhor, volta, mas primeiro deixa eu terminar o meu curso. Senhor, volta, mas primeiro deixa eu constituir minha família. Senhor, volta, mas primeiro deixa eu montar minha empresa, deixa eu comprar um carro novo, deixa eu comprar uma casa nova. Afinal, Senhor, eu quero curtir um pouquinho aqui. Como se toda a riqueza deste mundo fosse pelo menos comparada com a riqueza que será na nova terra e novo céu, com a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus. Repito aqui a frase me fugiu agora o nome dele, morreu há pouco tempo, né? Depois eu vou me lembrar aqui, por favor, se alguém lembrar pode falar também, né? Shedd, obrigado. Russell Shedd, quando ele estava sofrendo para a morte, e alguém disse: vamos orar para que Deus lhe habilite. Ele disse: não, por favor, porque o sofrimento que Deus está me dando, Ele está me desmamando deste mundo. Ele tinha consciência de que a carne puxa para esse mundo, e que ele estava sendo preparado então para ser recebido no céu. Há sim um julgamento, e só há dois destinos. Você não pode ficar ali à beira, à margem da condenação, ou à margem da salvação. Ou você é salvo, ou você é condenado. E só existe um meio de salvação: Jesus Cristo, o caminho, único caminho. Eu queria que você pensasse e que você começasse a buscar no Senhor o resgate por esta convicção do retorno de Jesus. Ele voltará. Ele voltará. Não importa, e vou fazer uma afirmação aqui que, humanamente falando, é difícil. Se eu tivesse então, ou se você tivesse então uma promessa de alguém fazer uma doação de milhões de reais para você, e esse fosse então creditado na sua conta bancária no dia 5 de setembro, e de repente no dia 4 Jesus voltasse, o que seria melhor? Esperar lá para o ano que vem, para que eu gastasse um pouco desse valor, ou me alegraria muito por ter a promessa da volta se cumprindo? Irmãos, há só dois destinos. Talvez você olhe para a sua vida e está esquecendo que Jesus voltará. Talvez você que está aqui no templo, talvez você que está me assistindo, já não pensa mais no retorno de Jesus. E o apóstolo João ele teve visões do futuro, ele teve visões escatológicas, ele teve visão de que um grande trono branco
E aquele que nele se assenta tão glorioso que ninguém podia fugir dele, se esconder dele. E que todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o diabo, juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta. Mas hoje, você que está aqui, reacenda isso em nome de Jesus. Esse prazer pelo Senhor. Reacenda, busque isto, anseie isto. Fale como Paulo: Senhor, eu anseio estar com o Senhor, mas se for para eu viver aqui produzindo fruto para a glória do Senhor, então que eu fique. Mas eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E aí então, diante das características apontadas das duas portas, dos dois caminhos, dos dois tipos de pessoas, qual será o seu destino? Hoje, se você agora fosse chamado para acertar conta com o Senhor, aqui dentro do templo, morre-se dentro do templo também. Morre-se dentro do templo também. Alguns pastores morrem pregando, morrem no púlpito. Isso não quer dizer que eles vão ser salvos porque morreram pregando. Se eles não estiveram no caminho estreito, se eles, apesar de serem pastores, apesar de estarem pregando na hora da morte, se eles estivessem no caminho largo, estão perdidos. Porque só Jesus pode salvar. Você que está em casa, você não sabe o seu dia também. Se você morresse hoje, qual seria o seu destino? Quais são as evidências que você tem produzido dia após dia? Você tem produzido evidências do caminho largo? Onde não há restrições, é onde conscientemente você, deliberadamente você decide pecar contra o Senhor. Eu sei que é pecado, mas eu vou pecar. Não, eu não quero esse negócio. Ou você tem, apesar das dificuldades, estado no caminho estreito, promovendo, buscando a santificação, dia após dia, morrendo para você mesmo e vivendo para o Senhor diariamente. Há dois caminhos, há duas portas e dois destinos. Duas portas e dois caminhos e dois destinos. Em qual deles eu estou? Que você avalie a sua vida. Espero que você esteja no caminho estreito, no caminho da santificação, e que tenha entrado pela porta estreita do arrependimento, e que você tenha, apesar do sofrimento total vivido neste caminho estreito, devido à sua própria pecaminosidade, mas também devido à perseguição que vem sobre você, e você se mantém firme no Senhor, mesmo que você esteja com a minoria. Mesmo que você esteja com a minoria, se você está com o Senhor Jesus, o seu destino já está selado para a salvação eterna. Vamos orar? Coloquemos-nos em pé, vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz e ela toca o nosso coração. Porque ela nos desafia. Porque ela tem também o cunho não apenas salvador, mas também condenador. Porque aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, este é condenado pela própria palavra do Senhor. Nós queremos caminhar, ó Pai, no caminho estreito, no caminho que nos conduz à vida eterna. Nós queremos caminhar, ó Pai, numa vida de santificação, porque tudo aquilo que é produzido pela nossa carne, embora aparentemente seja prazeroso, isto é o pior para a nossa vida, isso é o pior para a vida das pessoas que nos cercam. Então nos ajude, Senhor Deus, a amar-te mais e mais. Ajude-nos, ó Pai, a buscar-te mais e mais. Ajude-nos, ó Deus, a vivenciar com grande alegria neste caminho estreito que é o Senhor Jesus. Coloque o Espírito Santo no coração de cada um a necessidade que ele precisa, não só desses que estão aqui no templo, mas esses que nos ouvem nessa transmissão.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça suprema, doce e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, as ternas consolações do Espírito Santo, sejam conosco reunidos aqui, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre.